Você diz que muitas vezes o Instituto de Pesquisa parece estar trabalhando em prol de alguém ou de alguns. Eu queria que tu explanasse sobre isso. Não, eu não disse que parece. Eu disse que esse bando de vigarista está, na verdade, vendendo pesquisa, maculando a democracia e tentando mudar resultado. E não é a primeira vez. Mas eu não estou falando do Instituto de Pesquisa do Fundo de Quintal. Eu estou falando do IBOP, que tem todas as condições técnicas e científicas para fazer uma pesquisa muito bem feita. Nessa eleição, por exemplo, só beneficiou o partido de esquerda. No caso de Porto Alegre, eles pensaram nos atingir e até nos beneficiaram, porque aqui eles mentiram que ia ter uma virada, e por causa da virada, muitas pessoas que podiam ir para a praia e não votar, acabaram votando. Mas a questão não é saber de quem é o resultado. A questão é saber o seguinte: na eleição do Sartori, na sexta-feira à noite, os vigaristas do IBOP, com encomenda para a pessoa certa no Rio Grande do Sul, botaram que o Sartori tinha 18% de diferença do Eduardo Leite. 2 dias depois tem a eleição e a diferença é 3%. Será que a pesquisa seria a mesma? O eleitor do Sartori, que foi passear, disse o seguinte: não tem nenhuma chance, está perdido mesmo, por que eu vou ficar aí para votar? Não votou. Macularam completamente o resultado da eleição. O Eduardo podia ter ganhado? Poderia, mas não pode ter um instituto de pesquisa maculando uma coisa sagrada para nós, que é a democracia. Nós estamos falando de picaretas, de gente que entrega pesquisa por encomenda. Aconteceu a mesma coisa em Fortaleza. O candidato do Ciro Gomes tinha 54%. E o candidato adversário dele da direita tinha 36%, 2 dias antes da eleição. Quando aconteceu a eleição, a diferença foi 3%. Aí tu fica conversando com as pessoas, dizendo o seguinte: não, eu fui para a praia, eu não fui votar, não tinha graça. Com 18%, 19% de diferença, por que eu vou votar? De novo, nós estamos maculando a eleição, entregando o resultado por encomenda. Tu acha mesmo que na sexta-feira de noite tinha uma diferença de 18% e no domingo só tem 3%? Tem vários municípios do Rio Grande do Sul com diferença acima de 10%. Aqui em Porto Alegre, na sexta de noite, a candidata Manuela, que eles queriam que ganhasse, aliás, com encomenda, elogios e tudo, tinha 2 pontos percentuais na nossa frente. No domingo, o Mel tem quase 10% de diferença. Tu acha que isso é erro? Não, isso tem outro nome. Isso é desonestidade. Isto é entregar a pesquisa por encomenda. É querer mudar o resultado eleitoral. E é disso que nós estamos fazendo denúncia e vamos promover ação judicial contra o Instituto. Bom, eu queria te perguntar o seguinte: hoje de manhã nós estávamos conversando aqui sobre a quantidade de abstenção nas eleições. Em outros países o voto não é obrigatório. Eu queria a tua opinião sobre isso. Tu acredita que a população poderia estar desobrigada a votar e seria bom ou seria ruim? Hoje, a cultura política, ela tem processo evolutivo. E nós já estamos com voto facultativo. Trancou um pouquinho. Muito tempo é assim. Sim. Portanto, o voto facultativo está mais do que maduro. Os políticos percebam que o debate tem que acontecer com relação aos seus municípios, seus estados, seu país, muito antes da eleição. É preciso saber que as pessoas que querem eleger um projeto político estejam participando da construção desse projeto, tenham análise crítica desse projeto, sejam participantes do processo. Cada vez que nós ganhamos a eleição por voto de alienados, acabamos elegendo quem a população não queria eleger. Pois é, algumas coisas evoluiu. O que eu falo para ti a respeito, por exemplo, nós temos hoje as legendas de deputado ou vereadores, por exemplo, sem coligações. Como é que tu viu o resultado desse primeiro pleito sem coligação para vereadores, por exemplo? Esse pleito, como é para vereador, na eleição para vereador ainda é possível que se repita esse fracionamento partidário, porque para fazer uma cadeira não é tão difícil assim. Sim. Em compensação, se nós tivermos eleição para deputado estadual e federal nesta condição, e é o que nós vamos lutar para continuar, ficaremos certamente com não mais do que 10, 12 partidos. Tá, então... Porque daí já para fazer o voto de legenda vai ser muito complicado.
grande parte dos candidatos já migrarão para partidos que têm tradição eleitoral, para não ficar numa legenda que não tenham condição de se eleger. O bipartidarismo é muito ruim, mas um país como o nosso, com 30 e poucos partidos, nós não temos 35 correntes ideológicas no país. Quando muito, teríamos 5 ou 6, tá? Se tiver que ter uma modificação, que modifique para 8, 10, já seria muito bom. Hoje as reuniões de liderança na Câmara dos Deputados parecem uma assembleia. Só vice-líder e líder dá 70 pessoas. Nem pode reunir por causa do Covid, tem que ser virtual. Como é que uma Câmara ou um Senado pode debater as questões nacionais se não tem partido suficiente para dar sustentação ao que discutem? Então a democracia perde e perde por capacidade resolutiva. Por isso é muito importante manter o sistema e reduzir o número de partidos que se elegem para a Câmara e o Senado. Certo. Então, deputado estadual e federal, na próxima eleição, daqui a 2 anos, nós teremos também os partidos não podendo fazer coligação, é isso? Com certeza sim. Cada partido terá que eleger seu deputado pela sua, tal como foi a de vereadores, também é igual. E a tendência, então, em função disso, é que se agrupem daqui para frente pessoas em partidos com mais chance de permanecer no Congresso. Vamos pegar o seguinte, Fábio, que é uma coisa importante. Imagine que numa cidade X, por afinidade, natureza pessoal ou por oportunidade eleitoral, se faça uma coligação em que se inclua o PCdoB e o DEM na mesma coligação. E existe, eu estou dizendo isso. Aí o cidadão concorre pelo partido porque a legenda vai acabar, o grupo, a coligação vai acabar elegendo. Então tu vota no cidadão do PS, do PCdoB e elege o do DEM. Isso não tem lógica nenhuma, esse voto desse eleitor é completamente equivocado. Então nós temos que perceber o seguinte, a democracia precisa que a urna expresse tanto quanto possível a vontade do eleitor. Não pode a urna representar um desserviço à própria democracia. Então é claro que nós queremos esse processo evolutivo. Nós queremos que a próxima eleição não tenha esta possibilidade de coligação proporcional. É claro que os pequenos partidos vão fazer uma força enorme lá no Congresso Nacional para ter cadeiras, mas nós, dos 5 ou 6 partidos maiores, temos voto suficiente para manter assim. E é importante para a democracia brasileira. Manter um conjunto de partidos, 5 ou 6 ou 7, significa ter que ter vida democrática. Do jeito que nós temos, cada vez que eu não concordo com o meu partido, eu saio e fundo outro. Né? É como se fosse fazer um boteco na esquina. Isso não serve. A democracia tem que ter espaço, tem que ter tolerância, e o exercício de poder liderar tem que ser um exercício vitorioso de conciliação permanente. Deputado Alceu Moreira, eu estou com o Rodrigo Vicente comigo no estúdio e quero te fazer uma pergunta. Pois não, Rodrigo. Bom dia, deputado. O MDB, mais uma vez, repete bons números nas prefeituras, né? O MDB, inclusive, foi um dos grandes, dá para dizer assim, vencedores deste pleito, né, no Brasil. O senhor critica as pesquisas eleitorais, mas em muitas delas o MDB foi apontado como vitorioso e, de fato, se concretizou. Não fica um discurso muito pontual, candidato, aliás, deputado, quando um candidato, porventura, tem um número revés, um número que não obtém? O próprio Instituto justificou isso, que nas pesquisas foi muito pontual a questão do erro, aliás, né, a imprecisão. Mesmo que dentro da margem de erro, apontasse que poderia haver uma vitória do candidato Melo, que venceu, e venceu em Porto Alegre, venceu com uma larga vantagem, como o senhor já destacou aqui. Não seria uma questão mais pontual de erro, deputado? Com todo respeito, tua argumentação não tem fundamento. Eu vou te explicar por quê. Se uma pesquisa eleitoral erra na margem de erro por 3%, 2%, é normal que ela erre, tá? Tem fatores determinantes durante o dia da eleição que pode acontecer isso. Mas um instituto de pesquisa como o Ibope, com a capacidade de precisão que ele tem, errar em 2 dias por 18%, e olha, se tu pegar o histórico das eleições, faz muito tempo que ele vem errando. E se tu olhar o erro dele, é quase sempre o erro está de acordo com quem encomendou a pesquisa. Quer dizer, o cavalo do comissário precisa ganhar, tem toda uma preparação, tem argumentação, tem espaço nobre, tem tudo indicando para que ele ganhe. Isso é viciar a democracia. Eu não estou dizendo que as pesquisas todas são fraudulentas, pelo contrário.
A pesquisa de qualquer sorte, em qualquer lugar do Brasil, é muito bem-vinda. Mas o Ibope é o mesmo que pesquisa a audiência das rádios, para vocês poderem vender os segundos de publicidade. Será que ela está certa? Se ela for tão honesta como foi a eleição de Porto Alegre, vocês certamente estão comprando gato por lebre. Esse instituto fez propositadamente picaretagem. É disso que eu estou falando. Que instituto de pesquisa errar na pesquisa por um número para lá ou para cá é absolutamente normal. Agora, errar sistematicamente, sempre do mesmo lado, aí não. Deputado, a proibição de divulgação de pesquisa em véspera de eleição, o senhor acha que seria uma possibilidade de ser executada já na próxima eleição? Olha, quase sempre quando a gente trata disso, a gente trata de um remédio para alguma coisa que está enferma. Tá? Se isso macula a democracia e permite a modificação de resultados, com certeza tem que proibir. A pesquisa tem que ser um instrumento para ser utilizado internamente pelos partidos, mas não poderá ter publicidade. Acho que o caminho vai ser por aí. Isso não é o melhor, não. Melhor seria ter pesquisa na véspera da eleição por institutos sérios, honestos. Melhor seria ter uma forma de averiguação que não permitisse a malandragem. Mas em permitindo a malandragem e o resultado da eleição sendo definido não pode voltar atrás, é melhor que não tenha pesquisa. Devemos aprovar uma legislação que não permita a publicação de pesquisa 15 dias da eleição. Acho que é o caminho mais correto, deputado, porque não dá para criticar um instituto quando ele, obviamente, não tem o resultado, ou sistematicamente, como o senhor disse, não tem o resultado favorável àqueles que obtêm a vitória ou, enfim, por qualquer outro motivo, né? Mas é bom destacar que lá no cálculo, falando do Ibope especificamente, esses institutos eles consideram normalmente, né, deputado, o total dos eleitores e não consideram, por exemplo, a abstenção, né? Então esse é um fator também que pode, sim, levar a um erro tão grosseiro. Um outro fator é o que o senhor destacou lá no início. Quando num cenário polarizado tu coloca um candidato na possibilidade iminente de vitória, né? E é bom ressaltar que nesse pleito o candidato Melo tinha ali dentro do seu apoio no segundo turno, já reunia desde o início o maior número de apoiadores também. E entre uma eleição em que se tinha, de fato, um candidato de esquerda e um candidato de direita, ou que reunia todo um grupo também de direita, ali era um cálculo meio fácil de se fazer, né? É que muito pouco provável que não seriam, entre aspas, todos contra um. O senhor acredita que esse não poderia ter sido o fator mais determinante para um erro, já que a mobilização, na iminência da candidata do PCdoB poder vencer, não seria também um fator motivador para que as pessoas fossem votar num candidato opositor? Eu, na minha análise, vi que, de fato, motivou as pessoas que eram contrárias a Manoela a irem exercer a sua democracia, exercer o voto, para evitar que a candidata, de fato, saísse vitoriosa, já que as pesquisas apontavam essa possibilidade. Se o senhor também tem essa análise. As pesquisas, nós tínhamos pesquisa interna, uma delas, inclusive, foi publicada, não por nós, mas por outra emissora, publicou uma pesquisa do Datafolha, e nós tínhamos um número que ficava entre 8 e 10 de diferença, que foi o que deu na eleição. Tá? A virada da eleição é propositada, ela é um discurso político, não é um ato científico. Ela aconteceu aqui, aconteceu com Bolos em São Paulo. A eleição estava parelha, na disputa que parelha, meu irmão, deu 20 pontos de diferença, como parelha. Não, a pesquisa em São Paulo não apontava eles parelhos. Quantas cidades tem que mostrar disso? Nos últimos 20 anos, eu posso te dar todas as pesquisas do Ibope nos últimos 20 anos, me diz uma que ele acertou. Uma só. Será que um instituto de pesquisa com essa qualidade, com essa tradição, com essa possibilidade científica, erra sempre, e sempre de um lado só? Então, como é que alguém consegue errar na campanha do Sartori com 20 pontos percentuais? 20. Eu não estou falando de 10 ou 5, não. Eu estou falando na sexta-feira, antes da eleição, dá uma pesquisa do Ibope dizendo que é 18% a diferença. No dia da eleição, um dia e pouco depois, é 3%. Deputado. Isso foi engano. Bom, só se o adjetivo utilizado por engano é sinônimo de picaretagem.
O senhor, só que o senhor citou aqui no seu comentário que teria uma outra pesquisa, Datafolha, foi publicada por outra emissora. É bom deixar claro que essa pesquisa não existiu, essa pesquisa não foi realizada naquele momento, naquele prazo, e a Bandeirantes, que foi o grupo que o senhor citou, teve que retirar essa pesquisa, a própria candidatura do candidato Melo teve que retirar esse material das redes sociais. Ok, temos que analisar criticamente o resultado do Ibope, mas também não podemos atribuir um fato que não colabora, que poderia então contaminar um pouquinho a informação, né? Essa pesquisa que o senhor se refere, ela não pôde ser divulgada, ela não estava nem sequer, segundo o Datafolha, ela não existiu, né? Eu estou falando do resultado da pesquisa publicada. Eu não estou discutindo se porque a pesquisa não foi nós que publicamos. Sim, sim. Nós, da campanha do Melo, jamais fizemos pesquisa fraudulenta ou qualquer coisa. Eu vi uma publicação que a diferença era 8%. Estou falando da coincidência dos resultados. Tá? Eu estou falando, na verdade, neste caso do Rio Grande do Sul, no caso de Fortaleza, no caso de São Paulo, no caso do Rio de Janeiro, eu estou falando da pesquisa do Ibope. É do Ibope que nós estamos falando. Esse instituto tem que responder na justiça, porque a intenção deles não era medir a intenção eleitoral, era macular o processo eleitoral. É isso que ele queria fazer. Bom, mas eu quero só salientar que vocês da bancada federal vão tentar buscar melhorar, autenticar esse assunto aí das pesquisas véspera de eleição. Tem que ser agora, né, deputado? Porque daqui a 2 anos tem uma outra eleição de novo. Se esse processo está errado, tem que ser alterado. Tem lá vários projetos já em andamento para ser votados. Como tu disse no início da tua entrevista, logo que passa a eleição, as pessoas tendem a transformar em letra morta. Já passou, deixa para lá, tá? É o que nós não vamos fazer, pessoal. Se é uma coisa sagrada para nós, é a democracia. Ver a população votar e ter seu resultado da sua vontade eleitoral expressa na urna é o que é mais importante nesse processo. Qualquer resultado que possa modificar, no caso de Fortaleza, que acabei de falar agora, pessoal, no dia, imagina o seguinte, tem um candidato que está estampado na primeira página do jornal, que também é um jornal do mesmo time, bota lá que é 54% para um lado, 36% para o outro, tá? Imagina o cidadão está lá para votar, ele sabe que a multa é R$3, eu não vou votar, que diferença faz? Aí transcorre a eleição, a diferença é 3%. Quem é que acredita que de sexta-feira à noite até domingo, durante o dia, houve uma mudança de opinião do eleitor de 18%? Ora, tem a dó, né? Deixa eu trocar o assunto, deputado, sobre o resultado do Supremo Tribunal Federal ontem à noite de não reeleição do Maia ou do Alcolumbre lá no Senado e na Câmara Federal. O senhor esperava diferente isso? Não, eu esperava que isso nunca entrasse em discussão. Que eu não imagino que uma Suprema Corte, que é guardiã da Constituição, tenha que fazer interpretação de ato absolutamente lícito e legítimo. Está escrito no texto, não é permitido a reeleição durante o mesmo mandato. Isso é conclusivo, não é interpretativo. Aqueles que votaram a favor da reeleição estão de novo tentando entregar uma encomenda de acordo com a sua vontade eleitoral. O Supremo não é para cumprir desejos eleitorais, é para ser guardião da Constituição. Ao final e ao cabo, o resultado foi muito bem feito e foi ótimo para a democracia. Mas o fato de ter discutido e ter ministro da Suprema Corte argumentando e votando contra o texto constitucional, não tenha dúvida que fere a credibilidade do Supremo. Muito bem. Deputado Alceu Moreira, presidente do MDB, aqui batendo um papo conosco nessa manhã. Rodrigo, mais uma. Deputado, uma pauta que vai tomar conta cada dia mais da sociedade em 2021, mas vamos trazer ela para agora. Deputado, a vacinação para o coronavírus. Qual é, na sua avaliação, a articulação do governo federal para que haja uma vacinação? E aqui mesmo, no Rio Grande do Sul e nas prefeituras, o que cabe a cada um e o que pode, e inclusive o senhor como deputado, colaborar para que a vacina chegue e chegue rápido até a população, deputado? Minha opinião é que vacina não tem partido político. Utilizar-se da vacina para fazer uma luta política é um equívoco. Eu gostaria de conversar com todos os prefeitos nos seus consórcios de saúde nas regiões e preparar-se junto com o governo do estado para comprar a vacina. A nossa população tem que ter o direito mais rápido possível de se ver livre da máscara, de ter a vacina.
Tá? Essa é a minha opinião. Não importa o que um presidente pensa, o que o outro não pensa, se eu gosto ou não gosto. Vacina é vacina. Se a Anvisa te disser que o sistema de pesquisa tem absolutamente segurança científica, nós queremos a vacina disponível o mais rápido possível. E é bom que os prefeitos eleitos que tenham recurso disponível façam isso em consórcio. Senão acaba Camaquã podendo fazer, mas o Cristal não pode, São Lourenço não pode, Arambaré não pode. Então pega a região toda e faz um consórcio para se habilitar e comprar vacina disponível e qualificada o mais rápido possível. O senhor, inclusive, eu estava hoje, há pouco, nós entrevistamos o presidente da FAMURS, agora, instantes atrás, o Maneco Hassen, e ele sinalizou que há uma mobilização da FAMURS e da entidade que representa os prefeitos de Santa Catarina, para que estes dois estados, os municípios, se façam um consórcio mais macro, né, para ter acesso a essas vacinas. Eu acho que vem no mesmo sentido do que o senhor diz agora, né, que hajam consórcios e que grupos regionais adquiram, né, para imunizar ainda mais ou de forma mais rápida, mais efetiva a população, né? É o que a população espera. Tanto maior for a capacidade de compra por escala, mais barato será a vacina e mais fácil será o transporte, a aplicação e o equacionamento. Pessoal, eu agora tenho uma reunião com o tribunal e não posso estar com vocês. Eu vou lá conversar com nossos queridos. Tá bem? Um abraço. Eu quero te deixar um grande abraço, agradecer a oportunidade de ter conversado contigo e teus ouvintes. Obrigado. E lamentar caso tenha dito alguma coisa que não concorde, mas é minha opinião. Sim, mas o programa é assim, de debate e opiniões são bem-vindas. Muito obrigado, deputado Alceu Moreira. Obrigado. Forte abraço. Deputado Alceu Moreira, do MDB, 10 horas e 17 minutos. Acho que não, há um consenso, me parece, sabe, são poucos os políticos, os representantes que dizem o contrário, né, que são contrários à vacinação, se é que tem alguém que é corajoso o suficiente para dizer que é contrário à vacinação, já que não podemos fechar os olhos para a economia, para a saúde das pessoas. A vacina da gripe não está à disposição da gente? Tá. Vacina que é uma questão pandêmica diferente, né, Fábio? Eu sei, Assim como eu acho que não sou favorável à obrigatoriedade da vacina, até porque nós temos falta de vacina. Então, se aquela pessoa não tem consciência de que está no grupo de risco, que pode pegar o coronavírus e em 3 dias morrer, ela deixa a vacina dela para uma pessoa um pouquinho mais consciente. Agora não dá para também ser incoerente. Eu estava ouvindo, né, uma notícia aí, Rodrigo, mas é uma coisa interessante, né? Dos laboratórios privados adquirirem as vacinas e vacinar privadamente as pessoas que têm condição de comprar. Como é que vai...